Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, editor da agência Safras. Estou conversando aqui com Luiz Fernando Roque, analista e consultor de safras e mercado. Hoje vamos conversar sobre o mercado de soja. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan. Olá a todos. Mercado bastante agitado, né, Dylan, nos últimos dias aí, Chicago principalmente, oscilando bastante, câmbio oscilando bastante. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está esperando aí para frente. Tá certo. Só lembrando que esse eu converso com o analista, programa da Safras TV. Eu reforço o pedido para que vocês que estão assistindo se inscrevam no nosso canal, no YouTube, na Safras TV, ativem as notificações. Diariamente a gente divulga informações, conversa com os nossos analistas, entrevistas, fontes do mercado, sobre o desempenho do mercado, temos informações sobre clima, enfim, tudo que você precisa para fazer o melhor negócio. Aproveito também e convido a visitar o nosso site, safras.com.br, e pedir uma demonstração da plataforma Safras, o ecossistema do agronegócio brasileiro. E também convido para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Bom, Luiz, começando então, vamos falar de Chicago. Chicago num mercado de clima bem intenso, né, nessas últimas semanas. Além do clima, mais algum outro fator que merece atenção do mercado e do comportamento das cotações futuras da soja na Bolsa de Chicago? Bom, Dylan, como tu colocou, o mercado olhando muito para clima, né? Não tem como ser diferente nessa época do ano, né? Uma época de safra americana em desenvolvimento. A gente está aí no último mês, praticamente, de desenvolvimento das lavouras. É um mês muito importante para a definição do potencial produtivo aí, das lavouras, das plantas, da produção americana. Então, o mercado olha muito para clima, né? O clima em julho, Dylan, ele não foi muito favorável às lavouras americanas, mas ele também não foi horrível, dá para dizer assim, né? Apesar de a umidade ter ficado abaixo da média, as chuvas terem sido irregulares, as temperaturas terem ficado acima da média, não dá para dizer que faltou umidade, assim, de uma forma geral, no cinturão produtor americano. As lavouras elas foram se deteriorando aí aos poucos ao longo do mês de julho, e até por isso a gente esperava que o USDA, né, o relatório do USDA do dia 12, agora da semana passada, ele fosse trazer uma redução do potencial produtivo, uma redução da produtividade média esperada. Mas o USDA nos deu outra fotografia, né? O USDA nos mostrou que, apesar dos problemas registrados até o momento, né, a produção americana vem se desenvolvendo bem, a safra americana vem se desenvolvendo bem, e é possível, sim, que haja uma nova super safra. Então, o USDA até aumentou a estimativa de produção, né, enquanto o mercado esperava por uma redução, mostrando exatamente isso, né, que apesar dos problemas, então, as lavouras, de uma forma geral, né, se desenvolvem bem, e salvo alguma grande surpresa agora nas últimas 4 semanas, 6 semanas de desenvolvimento e início da colheita, salvo alguma surpresa, a safra vai ser uma safra quase cheia, né, com poucas perdas, e uma nova safra recorde. Então, o clima ainda é o fator principal, a gente ainda precisa aí olhar para o clima com cuidado, embora a maior parte, digamos assim, do mercado climático já tenha passado, mas, como eu falei, alguma surpresa aí pode mudar esse quadro, algo que é inesperado nesse momento, mas vamos lá, o clima ainda é um fator bastante importante. Tá certo, só para ilustrar, nesse momento, às 11h08 desta quinta-feira, dia 18, contrato com vencimento em novembro na Bolsa de Mercadorias de Chicago, opera a $13,80 uma queda de 9,25 centavos e de 0,66%. Semana que iniciou, né, Luiz, com fortes perdas na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Ontem reagiu, parece que essa reação foi técnica. Eu queria falar contigo também sobre o impacto do mercado financeiro, sobre essas cotações na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Nas últimas semanas se trouxe até uma preocupação com o desempenho da economia chinesa, lembrando, a China é o principal comprador de soja no Brasil. Tu acha que realmente isso está ajudando nessa pressão sobre as cotações? O mercado financeiro, nesse ano, principalmente, tem um peso bastante grande. Não só nesse ano, né? Desde que a gente teve a pandemia e tudo que derivou dela, né? O mercado financeiro acaba que tem um peso, né, bem importante
em mercados de renda variável também, que fazem parte do mercado financeiro, que é o caso da Bolsa de Chicago, né? Então, em momentos de aversão ao risco, em momentos de menor tranquilidade ou um pânico um pouquinho maior, é normal a gente ver movimentos mais acentuados aí em investimentos de renda variável, o que inclui as commodities em Chicago, as commodities em outras bolsas, né? Então, sim, tem um pouco de peso, claro. Até daria para dizer que nesse momento um pouquinho mais específico, né, nos últimos dias ou semanas, o mercado aparentemente ficou um pouquinho mais tranquilo, né, com relação a dados melhores nos Estados Unidos, com relação à inflação, algumas questões econômicas um pouquinho mais tranquilas, digamos assim, e até, inclusive, as bolsas voltaram a subir, o mercado deu uma tranquilizada. Mas, claro que olhar para a China é algo fundamental, né? A China, aí, como tu colocou, além de ser aí a segunda maior economia do mundo, ela consome muita soja, então, para o mercado de soja, ela é um principal player, né, do lado consumidor. Então, claro que a gente tem que cuidar aí o que vai acontecer por lá. Isso pode sim mudar um pouquinho, inclusive até o fluxo de compras, mas eu diria que nesse momento é algo secundário, de novo. O mercado o mercado olha muito para clima, claro que olha para a demanda chinesa, mas a gente não tem nenhum dado efetivo mostrando que a demanda chinesa tem caído ou vai cair, né? Inclusive, a gente tem visto novas compras de soja americana por parte de chineses, a gente vê aí chineses comprando a soja aqui no Brasil enquanto a gente ainda tem soja aí antes da entre-safra. Então, nesse sentido, no lado da demanda, o mercado aparentemente está normal, mas claro que sim, a gente tem que cuidar essa parte aí, envolvendo o mercado financeiro e especificamente a China, pela importância, principalmente, do que ela tem no mercado da soja. Luiz, em meio a esse nervosismo que é característico do mercado de clima em Chicago, como é que o mercado interno tem se comportado? O que a gente tem visto o comportamento do produtor? O produtor está cauteloso, os preços, como é que eles estão se acomodando nesse momento? Bom, os preços têm oscilado junto com os fatores Chicago e câmbio, principalmente, né, Edna? Porque o terceiro fator de formação do preço, que é o prêmio, né, ou são os prêmios, eles estão relativamente lateralizados, digamos assim, são de certa forma suportados, principalmente com relação aos prêmios da safra atual, né, a safra disponível, que eles respondem muito ainda à questão da oferta, que nesse ano no Brasil é muito menor do que poderia ser, né? A gente sabe aí, a gente teve uma colheita com problemas bem importantes aqui no sul do Brasil, a produção brasileira que podia ser de 145 milhões foi para 125, então foram perdas muito grandes, e essa menor oferta de soja que a gente tem ao longo de todo o ano, e principalmente agora no segundo semestre, né, com o aperto de oferta, isso tem trazido um suporte para prêmio. Então, por esse lado, prêmio traz suporte. Os outros dois fatores, que são Chicago e câmbio, têm oscilado muito, né, Gilan? A gente vê aí Chicago respondendo essas questões climáticas, né, de forma bastante acentuada. A gente vê um câmbio também que tem oscilado aí entre 5,10, 5,40. Querendo ou não, 30 centavos é uma faixa relativamente grande para câmbio. Então, as cotações internas, elas têm oscilado junto, mas eu diria que não estão oscilando mais ainda pela questão exatamente do suporte dos prêmios. Então, os prêmios acabam ajudando o produtor. Então, claro, em momentos que a gente teve aí, ou que a gente tem, né, de um Chicago mais fraco, de um câmbio mais fraco, a gente naturalmente vê um ajuste negativo no mercado brasileiro, mas, de certa forma, o prêmio tem ajudado a compensar um pouquinho esse ajuste e impedido que o ajuste seja maior. Então, assim, a gente está com preços ainda elevados no Brasil, né? Principalmente com relação à safra disponível. Já os preços da safra nova eles estão mais pressionados, né? Porque os contratos da safra nova americana, né, que representam o início da safra nova americana, eles estão mais baixos, né? Que é o que a gente via com relação aos mercados, aos contratos da safra disponível, mas ainda são preços interessantes. Frente a tudo isso, né, frente a essa volatilidade, o produtor tem avançado pouco nas vendas, principalmente da safra nova. E isso eu vejo com uma certa preocupação, porque ele está atrasado nessas vendas, né? Ele tem aí em torno de 17% vendido, sendo que a média mais ou menos é 21% para essa época do ano. A gente sempre indica, né, Dylan, que a estratégia que tem dado certo aí nos últimos anos é o produtor entrar aí no plantio, que vai começar daqui a pouquinho, né? Daqui a um mês aí, vamos lá, no Brasil,
com pelo menos 25%, 30% da safra comercializada, para exatamente cobrir custo, para diminuir seu risco lá na frente, tudo mais, e entrar lá na colheita com algo em torno de 50%, né? Então, o produtor tem que avançar um pouco mais, né? Até porque a gente não sabe o que pode acontecer com o câmbio, então ele tem que travar mais seus custos. Então, eu diria que ele tem que ficar mais atento e aproveitar mais esses movimentos de mercado, embora nesse momento o mercado não esteja tão favorável se a gente olhar aí para os contratos da safra não. Luiz, colocou aí, antecipando que a gente está às vésperas do plantio. O plantio deve começar efetivamente a partir da segunda quinzena de setembro, ganhar algum volume dos trabalhos. Que a gente pode, que Safras está trabalhando aí? Esses preços que tu colocou, que de certa forma são positivos, ele deve influenciar o produtor, vamos ter área maior e, em consequência, se o clima favorecer produção recorde? Sem dúvida que os preços são o principal fator aí para explicar esse provável, né? A gente tem praticamente certeza que a área brasileira vai crescer de novo nessa temporada, não tem por que ser diferente, porque, de novo, aí, os últimos meses ou os últimos anos, dá para colocar, têm sido favoráveis com relação à rentabilidade do produtor de soja. Então, o produtor de soja tem conseguido, apesar de alguns momentos, né, mais conturbados, mas tem conseguido uma margem muito boa, né, com a sua soja, assim, com o seu negócio como um todo, né, negócio da soja. Então, sim, esses preços elevados incentivam, porque o produtor está capitalizado, claro, exceção aí, produtores do sul do Brasil que sofreram, né, com a estiagem nesse ano, naturalmente estão menos capitalizados, têm um pouquinho mais de aversão ao risco, não tem um poder tão grande aí de talvez investir na lavoura nesse ano, mas o mercado ainda ajuda eles no sentido que a soja que eles ainda têm na mão é uma soja que está valendo que está trazendo uma margem interessante ainda, né? E a soja da safra nova da mesma forma. Então, sim, a gente tem um incentivo aí por parte dos preços, a área brasileira deve crescer de novo. A gente está trabalhando, Dylan, só confirmar o número, com um plantio aí de uma área de 42,9 milhões de hectares. Naturalmente, a maior área já plantada no Brasil. Ano passado a gente plantou algo em torno de 41,8. Então, aí é 1 milhão de hectares a mais ou menos. E se o clima ajudar, como tu colocou, o nosso potencial produtivo aí pode superar 150 milhões. Então, hoje, né, como a gente teve o primeiro número de intenção de plantio e naturalmente a gente tem que trabalhar com uma estimativa aí em cima de um clima regular, né, um clima ok, um clima bom para a produção, o potencial produtivo brasileiro aí chega a 151,5 milhões de toneladas. Então, é realmente uma produção gigantesca em se confirmando, né, uma produção recorde. E a gente entende aí que o Brasil pode de novo aí colher uma super safra. Ano passado a gente teve problemas importantes, a gente tem que ter cuidado de novo, né, com Laninha, que provavelmente vai estar aí nos acompanhando no verão mais uma vez. Apesar disso, os mapas não indicam uma ausência de chuvas, né, uma falta de chuvas tão grande como no ano passado, né, em momentos importantes, mas claro, o clima pode mudar, a gente vai ter que cuidar disso. Então, se o clima ajudar, sim, a gente vai colher uma super safra, mas tem que ficar esse alerta aí, principalmente para os produtores do sul do Brasil, de novo, com relação ao Laninha. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Eu sou o Dylan Della Pasco, editor da Agência Safras, conversei com o Luiz Fernando Roque, nosso analista, nosso consultor de soja, de safras e mercado, e o Luiz traçou aí um cenário nesse momento de, claro, cautela por parte do produtor, de olho na evolução da safra dos Estados Unidos, o mercado financeiro também merece atenção e, claro, já se preparando para o plantio da próxima safra, área que deve ser recorde. Obrigado, Luiz. Esse foi o Conversa com o Analista. Falamos sobre soja. Convido, reitero o convite para que você acompanhe os nossos vídeos na Safras TV, visite o nosso site, safras.com.br, peça uma demonstração da nossa plataforma, a plataforma Safras, onde você tem todos esses vídeos, todas as informações, análises, notícias e demais informações que garantam a sua melhor comercialização. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Obrigado, Luiz. Um abraço. Um abraço, Tila. Até a próxima.